Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido, né? Essa aula está sendo feita para ser usada como material de revisão para os alunos que estão matriculados no curso de Jogos Digitais e que normalmente assistem comigo ao vivo aqui pelo Teams, tá? Essa aula está sendo gravada a pedido do professor Luiz Felipe Garrocho, o Lipão, sobre a biblioteca de navegação de assets, né, do Blender, né? O Blender ele modificou isso na versão 3, né? Então é uma coisa recente no Blender. A gente antigamente tinha o único jeito de acessar as bibliotecas do Blender era através dos menus exclusivos de cada parte, né? Então, se você quisesse ver uma lista de materiais, você tinha que entrar nos materiais e ver a lista dos materiais aqui. Se você quisesse ver uma lista de poses de objetos, você tinha que pegar o rig, vir no menu de rig e procurar uma lista de poses. Se você tivesse modelos de outros arquivos ou modelos de coleções, o único jeito de você acessar eles seria pela navegação de coleção. E o Blender ele criou uma navegação para assets, né, um asset browser. Eu não estou com ele aqui, né, eu vou dividir minha tela para que ele apareça. Né, então vou dividir a tela aqui em dois. E aqui eu tenho essa lista de editores que o Blender tem, né? A gente está aqui com 3D Editor, né? Então vamos fazer de novo. Eu gosto sempre de fazer mais de uma vez. Minhas aulas não são essas aulas mágicas que tudo acontece rápido e editado, né? Tudo em tempo real, lento, e eu refazendo e repetindo várias vezes. Haja paciência. Mas aqui, ó, quando eu vier no canto aqui da tela, vai aparecer essa cruzinha no lugar do meu cursor. Eu vou clicar e arrastar para o lado. E aí eu vou ter uma divisão de dois editores aqui. Então eu tenho dois editores 3D replicados aqui. Se eu for no cabeçalho do editor, né, todo editor tem um cabeçalho, e todo ícone de cabeçalho aqui, ele indica qual editor que eu estou usando. Eu estou usando o editor de 3D aqui. E eu quero trocar o editor pelo Asset Browser, que é o tema da aula. Tá? Aqui a gente tem vários editores no Blender. Quem viu a aula desse semestre na ordem, na playlist, vai entender do que eu estou falando. Né? Se você está vendo isso fora de ordem, não vai fazer muito sentido. Né? Então, só relembrando, para os alunos matriculados no curso, eles já viram todas essas aulas na ordem. Né? A gente está fazendo uma aula adicional aqui embaixo. Então, para ele, vai fazer mais sentido. Né? Essas coisas elas vão parecer mais repetidas. Né? Para quem está chegando agora, não vai fazer muito sentido, mas isso faz parte de uma playlist também no, né, uma playlist de criação de assets 1 no meu canal. Se você ver os vídeos na ordem, talvez faça um pouco mais de sentido. Tá? Mas aí eu dividi esses dois editores, né, essa divisão de editor, essa configuração de interface eu já fiz em outras aulas anteriormente. Né? Agora eu vou clicar aqui e o Asset Browser, que é o tema da aula de hoje, ele não vai estar em General, nem em animação, nem em scripting, ele vai estar em Data. Né? Ele é um gestor de conteúdo. Né? Ele é esse gestor de conteúdo aqui, ó, Asset Browser. Né? O Asset Browser, ele tem, por padrão, no Blender 3.6, que é o Blender que eu estou usando aqui, uma biblioteca de cabelos. Olha só. Então eu tenho uma biblioteca de cabelos dividida em categorias deformação, geração, guias, né? Eu não vou fazer cabelo, não é para isso que o Lipão pediu para eu fazer a aula, mas é o exemplo que tem aqui no Blender por padrão, né? Então, esse cabelo, a compatibilidade dele com o motor de jogo é baixo, é o cabelo vetorial do Blender. A gente tem cabelo vetorial na Unity, mas a tradução ainda não é muito direta, né? Mas ele serve para poder gerar cabelos para jogo. Assim, existem metodologias para isso. Provavelmente, talvez em personagem avançado seja abordado, não sei. Eu tenho que conferir os planos de ensino do curso de jogos, mas a gente com certeza aborda cabelo em jogo em algum lugar. Mas isso aqui é o meu exemplo, tá? Eu posso ter mais catálogos de biblioteca, né?
E eu quero ir na documentação, de novo, isso é um recurso novo, não é um recurso que eu precisei usar ainda profissionalmente. Geralmente os recursos que eu uso profissionalmente eu tenho mais domínio sobre ele, mais controle. Os que eu não tenho domínio, eu faço como um bom estudante. Eu vou na documentação do Blender e leio a respeito. Então, o Blender ele tem uma documentação sobre o Asset Browser. Eu quis abrir isso, inclusive, porque é bom entender que a gente pode fazer essa biblioteca para todo tipo de conteúdo do Blender, né? Então você pode ter sua biblioteca de materiais, você pode ter sua biblioteca de objetos, você pode ter sua biblioteca de texturas, sua biblioteca de brushes, sua biblioteca de desenhos, sabe? Então é uma biblioteca de conteúdo do Blender, tá? Então ela é bem ampla. O Blender, inclusive, na versão atual, né, a versão que saiu agora, né? Ele implementou uma biblioteca que você pode pegar no site de malhas humanas. Então, vou descer tela embaixo. Então, aqui, ó, isso é uma biblioteca de assets que você pode pegar no site do Blender Foundation, que vai te dar uma biblioteca de modelos humanoides. Tem modelo cartunesco, né, esse cartoon puxado para o estilo da Pixar, né, que tem essas proporções exageradas, né, o cabeça, e tem também as coisas realistas. Eventualmente, né, devem aparecer outras bibliotecas oficiais, né, de brush, mas isso é um processo, né, a Blender Foundation vai instalando essas bibliotecas, e tem, obviamente, qualquer empresa ou qualquer grupo pode criar novas bibliotecas e você pode acessar elas por esse navegador aqui, né? Então aqui a gente pode ler a respeito sobre a região principal, né? E os comandos. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu provavelmente vou voltar aqui nessa documentação e ler a respeito. Então, se em algum momento eu sentir que eu não estou fazendo direito ou que eu não estou entendendo, eu vou é, trazer né, esse documento de volta aqui para ler a respeito, tá? E por que que o professor, né, do semestre que vem pediu para eu já introduzir esse assunto nesse semestre, né? Em parte porque o nosso curso ele possui um prazo, né, um tempo, e a gente está ainda sem saber qual que é o melhor momento para encaixar é, é, esse conteúdo, né? A gente imagina que ele vai ser útil o curso inteiro, então a gente está querendo puxar ele para os períodos iniciais. A gente não sabe qual que é o melhor momento para colocar ele, e essa aula de Assets 1, ela está com esse tempinho adicional no final. A gente tem essa aula dessa semana, que seria a última aula oficial teórica, né? Então, e eu já cumpri o conteúdo, então eu tenho esse espaço de tempo, né? E a gente tem a semana que vem, a gente tem mais uma aula extra, né, marcada no calendário. De novo, não, em teoria, não é para ter aula nenhuma, porque seria semana de reavaliação e fechamento diário, mas o calendário está cobrindo o dia da minha matéria, então provavelmente vai existir a chamada, vai existir o espaço de tempo, então é possível dar uma aula extra. Então caiu para mim essa missão. De novo, nunca usei profissionalmente, e o que a gente quer é, 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 nesse momento aqui é criar uma biblioteca de pose. É isso que interessa a gente na nossa biblioteca aqui. Material também é interessante, mas material a gente usa na Unity, né? Então na Unity a gente faz uma biblioteca de materiais. Alguns automatismos são úteis, com certeza. Isso aqui é um recurso muito importante, muito útil para a gente. Mas o de pose talvez seja um dos mais interessantes para a gente. É muito comum a gente ter que voltar numa pose ou regredir o modelo para uma pose, é, ou alinhar múltiplas animações numa pose comum. Então, eu vou supor que essa pose aqui, ó, é minha pose que eu quero reaproveitar, ou seja, eu quero usar essa pose em várias animações, ou começar várias animações com essa pose, ou terminar essa animação com várias poses. Então, a biblioteca de pose é o que interessa para gente. E como eu disse, antigamente ela ficava aqui, mas agora a biblioteca de pose ela existe como um espaço na Asset Library, tá? Novo, eu não vou
lembrar tudo de cor, né? Vocês vão ver que dentro do Asset Browser, né, a gente vai ter é, é, a nossa é, interface aqui, vai ter os tipos de conteúdo. Vocês vão encontrar também no manual, vou fazer uma busca por fora, só porque provavelmente é como vocês fariam. Pose, Library, Blender, né? Então, opa, Blender. Então, vocês vão ver que existe também no manual, né? É, o conceito de biblioteca de pose, né? Então, também no Asset Browser, né? É também no Asset Browser. E ela é muito útil exatamente porque se você vai animar coisas muito complexas, o rosto de um personagem é um exemplo disso. é, Se você fez a cara de um personagem nervoso numa animação, você provavelmente vai querer aproveitar isso em outras animações. E se você tem muitas animações, você achar em qual keyframe de qual animação que você fez aquela expressão é difícil. Então é comum a gente fazer expressão de rosto, né, as poses básicas de fala, né, que seriam essas daqui, né, e as expressões básicas de emoção, de olho e de boca. Então é comum que a gente faça essas, essas marcações para poder voltar nelas com frequência, tá? Então é muito útil para animação, assim, mas extremamente útil para animação. E a gente faz animação durante todo o curso de jogos digitais. Então você ter acesso à biblioteca das poses daquele personagem que você já fez é bem útil, né? É, eu acho que eu preciso de um catálogo novo aqui né, de pose, né? Eu acho que eu preciso criar um catálogo adicional, né? É, deixa eu puxar aqui um pouco essa janela só para a gente poder ver o que tem mais aqui, ó, né? Então, eu tenho aqui todos os meus assets linkados nesse arquivo, né? Aqui os que estão dentro do arquivo, tá? Então existe uma diferença entre todos. Alguns podem ser linkados, ou seja, alguns podem estar conectados de forma externa, né? E outros podem estar conectados de forma interna, né? É, então, isso aqui seria minha lista de todos os possíveis, né? Aqui tem separado em essenciais, arquivo e usuário, né? Então eu não tenho uma pasta de assets comum. Isso é uma coisa que vai ser bem útil no futuro, né? Quando você tiver mais avançado, tiver vários arquivos seus de biblioteca, você pode criar uma biblioteca sua no seu PC e o Blender já vai caçar essa pasta e ver tudo que tem nessa pasta, né? É, eu posso ter uma pasta é, no arquivo, né? Então, eu posso separar as coisas entre o que é a biblioteca minha e o que é a biblioteca do arquivo, tá? Eu quero criar uma biblioteca nova aqui, eu quero criar um catálogo novo que eu vou chamar de Pose Guindaste, né? Então não tem nada nessa coisa e nem está salvo, tá? É, então eu preciso salvar o catálogo se eu quiser é, 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 preservar ele, tá? E no caso de um catálogo de pose, né, o que a gente vai fazer é selecionar os ossos, selecionar a parte que eu quero preservar e pedir para ele gravar isso como pose. Como eu disse, eu não uso isso é,
por padrão, né? Então, eu posso ir na documentação, procurar aqui como que adiciona a pose. Como eu disse, eu não uso isso profissionalmente ainda, então não vou lembrar, né? Então, eu tenho, usando do Asset Browser, né? Ele vai falar que o esquema de pose vai aparecer quando o objeto é um armature e está no pose mode, tá? Então isso é uma coisa que vai acontecer, né, né, se eu quiser criar um pose asset aqui, ó, eu preciso que seja um objeto armature no pose mode, e aí ele vai selecionar essas coisas aqui e ele vai criar para mim o pose asset. Meu pose asset ele tem a pose, né? Ou seja, eu gravei essa pose aqui. Deixa eu fechar isso aqui e vamos provar que eu gravei, né? Deixa eu dar um clear user transform, né? E vamos pegar esse cara e despejar ele no meu. Deixa eu criar um action aqui, né? Onde é que eu aplico ele? Crane Rig. Aí, ó. Só clicar duas vezes que ele vai. Então, deixa eu selecionar os bones, que são os bones que recebem isso. Aí, só clicar duas vezes. Eu achei que era drag and drop, mas acho que drag and drop é só para modelo. Eu ainda estou aprendendo, gente, desculpa. Clique duplo já aplica a pose, é bem melhor, na verdade, clique duplo do que drag and drop, para mim, na minha opinião, mas mais rápido. Mas aqui, ó, você seleciona os bones e ele reconstruiu essa pose dessa peça aqui para mim. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que eu não tenho uma prévia, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Então eu gravei a pose, eu posso renomear a pose, é, né, posso tratar ela. Ela vai aparecer inclusive aqui, ó. Ela aparece inclusive aqui, ó, separado. Então quando você cria um pose asset, ela vira uma biblioteca aqui, ó. Vamos chamar ela de Crane Hope. Crane Hook. Hook. Só para mostrar que eu mudei de nome. Ela aparece aqui, ou seja, e ela aparece aqui como um asset, tá vendo? E ela tem só essas peças gravadas, né? Vamos pegar aqui um Crane Attack aqui, vamos pegar essa parte aqui, ó. Vamos pegar esse conjunto aqui, ó, de bones, né? Eu vou fechar essa ação, vou criar uma ação nova, né? Vou inserir aqui os keyframes dessa parte aqui, vou chamar de body crane, crane overlap, né? Eu tenho esse conjunto aqui de keyframes aqui, ó. Eu poderia usar isso como biblioteca de pose, ou seja, né, pô, se esse cara tá vindo aqui, né, por que que eu não posso ter esse aqui como biblioteca? Pode, né? A questão maior tipo, é a questão de uso mesmo, né? Ou seja, se eu crio, né, a coisa como pose, né? Se eu transformo ela numa pose aqui, eu estou acelerando o processo de localizar e implementar, né? Eu já vou responder você, Pedro, pode ficar tranquilo. Mas para isso funcionar, ou seja, para esse automatismo funcionar de forma interessante, eu preciso de uma prévia. Porque senão, realmente não vai fazer diferença eu procurar qual que é o keyframe que está aqui, copiar ele e colar. Né? Não vai fazer tanta diferença. Então a gente quer acelerar o processo. Né? Ou seja, eu quero usar esse clique duplo para poder implementar a pose naquela instância. Tá? Então,
Vou adicionar aqui uma câmera, tá? Então eu vou no modo objeto, eu vou adicionar uma câmera. Essa câmera, né, a gente viu na aula passada, né, o uso da câmera para renderizar, é o que eu vou fazer aqui. É, é enquadrar o meu objeto, né? E na hora que eu for criar esse. Deixa eu tirar isso aqui, porque eu prefiro já usar a interface, né? Já que a gente está estudando ela. Né? Ou seja, na hora que eu criar esse pose asset aqui, ó, ele vai pegar a pose do meu objeto aqui. Né? Ou seja, ele vai pegar a pose e vai fazer um render disso. Então ele está usando essa prévia de objeto aqui, né? Ele não está pegando o meu atributo, ele não está pegando exatamente a minha configuração, mas ele já me dá a posição de prévia aqui, né? Deixa eu entrar aqui no meu Crane Hook aqui. Deixa eu fazer uma coisa. W, Clear User Transform. Deixa eu fazer assim, W, Clear User Transform. Eu quero voltar no meu Crane Hook. Eu quero pôr isso aqui no começo, né? E quero pegar a minha câmera e fazer um enquadramento um pouco melhor para isso aqui. ZZ, dizer duas vezes. É... Eu acho que eu posso inclusive mudar a câmera para ela ser quadradinho, né? Mas vamos deixar isso aqui centralizado aqui só para se ver, né? É... Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não lembrar, eu vejo como que faz isso depois. Aqui, ó. Eu vou configurar esse Crane Hook. Ele não tem um preview, né? Eu vou pedir para ele gerar um preview para mim, ó. E agora ele tem um preview da pose aqui, ó. Então eu consigo fazer um preview aqui automático, né? É, eu consigo também criar uma imagem específica para isso, né? Então é possível criar uma imagem, criar um render, ou seja, usar o conteúdo que a gente viu na aula passada de geração de render para criar as prévias ou fazer uma coisa mais bonitinha. Eu faria uma prévia, eu teria essa preocupação mais se a gente fosse trabalhar a longo prazo com o modelo. Então, você vai fazer o modelo, vai usar muito ele, vai ficar o ano inteiro usando, vai fazer vários produtos com ele, faz um preview bonitinho. Você está usando para um projeto rápido, é, né, faz o preview aqui, né? É, a partir de uma câmera, né? Ou se você não tiver uma câmera, pode acontecer que você não tenha uma câmera, você pode pedir para ele renderizar o objeto selecionado. O objeto selecionado, ele vai tentar sempre pegar uma visão frontal do objeto, né? Então, o, o, a gente tem aqui o meu render, né, do objeto, que é diferente do render da câmera, né? E ele gera um previewzinho para você aqui. Então, você consegue, de novo, acelerar o processo aqui, né, de animação. Vamos lá no modo pose, né? Você consegue acelerar o processo de animação porque você tem poses automatizadas aqui e elas são editáveis, ou seja, se você quiser editar essa pose, né, você consegue selecionar o action, tratar esse action aqui, né, inserir deixa eu vir nesse aqui, na verdade. Eu quero aqui.
ou seja, eu consigo substituir aqui, ó, né, o que que é a pose básica dele, e eu consigo atualizar também, né? Ou seja, eu consigo pedir para ele criar o render novo para mim. Obviamente que aqui eu pedi o rig, né? Então o rig não é o objeto que eu quero ver, né? Então agora ele tem o objeto com a curva nova aqui que eu criei, né? Então esse recurso de novo é um recurso que é útil para gente, né? Vocês devem usar ele mais a partir do semestre que vem, essa última aula do semestre. É bom saber que você consegue criar uma lista é, deixa eu escrever aqui overlap. Ele vai. Você consegue criar uma lista de assets aqui, né? Ou seja, para poder facilitar o seu trabalho e agilizar o processo de criação de conteúdo, tá? Então, o que é importante para a gente aqui, só para repassar, né? É importante que você entre, obviamente, no browser, no Asset Browser, tá? Para gravar as poses, você precisa estar no modo pose. Ele automaticamente vai criar o atalho para você criar a pose aqui. Tá? Ele automaticamente vai criar aqui. Apertando esse atalho aqui, vamos pegar. Deixa eu pegar aqui um outro ponto da minha animação. Vou pegar esse aqui, ó. Então eu vou selecionar os ossos que eu quero gravar. Se eu quiser gravar, inclusive, a pose inteira, eu posso selecionar o guindaste inteiro. Tá? Se eu não tiver uma câmera, ele não vai gerar um thumbnail automático. Então, se eu quiser gerar thumbnails automático, eu tenho que pôr uma câmera. Tá? Senão ele não vai gerar o thumbnail automático. Tá? Então, tem que estar no modo pose, tem que estar com os bondes selecionados, e aí aqui em Asset eu venho em Create Pose Asset. Ele não vai gerar o thumbnail automático se não tiver câmera, isso quer dizer que eu tenho que pedir para ele renderizar o objeto ativo, que seria, no caso, o guindaste. Tá? Eu teria que vir no guindaste e selecionar o objeto ativo. Ele vai sempre tentar ver o objeto de frente. Se você não quiser ter esse trabalho, no começo do processo, ou seja, na hora que você for começar o processo de fazer a sua biblioteca de pose, você já encaixa uma câmera alinhada com o que você quer que seja o ângulo de visão da coisa. Então eu vou vir aqui, ó, vou alinhar minha câmera à visão. Né? Se quiser, inclusive, fazer essa câmera já ser quadradinha, você pode. Né? É só mudar as configurações de saída dela, né? Vamos por 1080 por 1080. Então, e aqui, ó, eu vou escolher uma outra pose aqui só para escolher uma. Opa, eu estou no objeto errado. Deixa eu fechar isso aqui. Pose mode. Eu quero Crane Idle. Vou pegar essa pose aqui. E vou. Mesma coisa, vou vir aqui em Asset. Create Pose Asset. Então ele já pegou exatamente o meu enquadramento de câmera e fez isso. E eu posso esquecer da vida. Ou seja, a câmera está lá, né? Se eu pegar aqui uma outra pose disso aqui, né? E falar para ele criar um pose asset, de novo, não importa, tá? Não importa. Ele vai usar sempre a câmera como referência para criar o meu thumbnail, tá? Aqui dentro do próprio Asset Browser, eu tenho como organizar ele, então eu estava renomeando por aqui para mostrar que eles vão virar parte da minha biblioteca de poses, mas eu posso nomear eles por aqui, né? Então posso chamar isso aqui de Crane Idle. Esse aqui vai ser Crane Base.
Esse aqui é o hook overlap. E eu posso pôr uma descrição, licença, autor, ou seja, eu posso colocar tag para busca, né? Ou seja, num projeto grande, isso vai ajudar demais o nossa organização, principalmente para animação no curso de jogos, onde a gente vai aproveitar muita coisa. Aí o Pedro fez uma pergunta, deixa eu ampliar aqui a pergunta dele. Tem mais alguém na sala que eu não tinha visto. Marcelo. Bom dia, Marcelo. É, dá para você aplicar esse crane rig que você criou em outros bones que não sejam o da corda? A aplicação da animação ela depende do nome do bone. Então, eu só consigo aplicar uma animação em em um bone que tem o mesmo nome. Então, se eu tiver um outro modelo que possua uma corda com o nome Hope, ou se eu tiver um outro objeto que tiver cabine, pescoço, né, base, eu consigo aplicar essas animações lá. Mas se você tentar aplicar uma animação e ele não achar o bone, ele vai indicar para você que a animação está lá, mas ele vai grifar de vermelho. Ele vai falar, vai ver que não tem aquele bone ali, tá? Então, não dá para aplicar uma animação de um bone em um bone que não tem o mesmo nome. Aí a questão para ficar mais interessante é, se você fez, por exemplo, um personagem e o personagem ele tem um bone chamado pescoço e o meu, o meu Crane ele também tem um bone pescoço, então eu consigo aplicar a animação desse bone no pescoço de um personagem, mas nenhum dos outros bones talvez funcione. Então talvez vai dar um erro visual, ou seja, o que eu estou criando de movimento vai dar esse problema. Então, é, é, a gente tem que pensar que a primeira coisa que tem que estar alinhada é o nome, tá? Então, o nome é a primeira coisa que tem que estar alinhado. A outra coisa que tem que estar alinhado é o design. Então, se você fez um guindaste que mexe o neck igual um humano mexe né, o pescoço, né? Talvez dê certo. Mas, se não, vai dar uma pose estranha, com certeza, tá? Mas é sempre pelo nome, tá? É o nome que faz a conexão entre o grupo de vértices, é o nome que faz a conexão entre o bone e a animação também, tá? Então é um nome que é importante aqui. Beleza? Respondida a pergunta? Legal. Ó, e é isso, na verdade, que a gente tem que ver sobre Asset Browser por enquanto, tá? Eu espero que essa aula ajude o Lipão no semestre que vem. Eu espero que os alunos também matriculados no curso possam ver essa aula ainda esse semestre para poder ter já alguma informação sobre isso. Recomendo, vou colocar aqui na descrição do vídeo e lá no Canvas o link para esses dois documentos que eu abri. De novo, eu não usei isso ainda profissionalmente, então eu não precisei ainda usar isso. As animações que eu estou fazendo atualmente para jogo, elas a própria animação já é a reciclagem, então eu não preciso de uma biblioteca de pose. Eu estou reaproveitando o rig inteiro. Então, todas as animações de uma nave no jogo que eu estou trabalhando, todas as animações de uma nave vão ser 100% reutilizadas em outra nave. Então, o rig inteiro é reaproveitado, então não precisa da biblioteca de pose. Né? Ou seja, 100% vai ser usado. Então, eu só importo o rig e aplico em outra malha. Né? Então, mais rápido nesse caso, onde 100% das coisas estão sendo reaproveitadas, mas eu tenho certeza que à medida que eu for fazer outros jogos 3D a partir de agora, né, nos próximos títulos que eu for trabalhar, eu tenho certeza que essa biblioteca ela vai me ajudar demais. Por exemplo, um caso de uso que é muito importante em biblioteca, e vocês só vão ver isso mais para frente no curso, é sincronia labial. Se você quer que o personagem fale exatamente um áudio com a mesma sincronia, isso aqui vai ajudar demais a encaixar o áudio. Você pode ter a pose para cada fonema, né, que são essas prévias aqui. É a pose para cada fonema, né, de fala. Né? Então, isso aqui é muito importante. Beleza?
Ó, vou agradecer ao Pedro Veiga que veio aqui assistir a aula, é uma aula extra. Obrigado, obrigado Marcelo Balder que apareceu aí também. Obrigado por vir assistir essa aula. Também para quem estiver vendo isso no YouTube, valeu demais. De novo, eu espero que seja útil para quem assistiu. E daqui a pouco essa aula está disponível aí, Pedro e Marcelo, no Canvas, tá?